a gente começa a ter um pouco mais de dimensão, né, do que é a formação, do que uma ação educativa é capaz de fazer, mais objetivamente, né, como que você forma um novo profissional, e aí você se surpreende com comentários que as pessoas fazem com relação a essas pessoas, que você está ali no dia a dia, né, como Tâmara esteve conosco no dia a dia, e o fato de seguir com a gente, né, Pedro, é um bom sinal, né, que superou e resistiu e segue com a gente, mas é muito interessante como que, de fato, uma formação intencionada, e ela é capaz de fazer diferença. Nós falamos da formação do sanitarista, né? Esse sanitarista que o pessoal fala, é um novo sanitarista, mais dimensão, não né? é o sanitarista. Que é a formação de fazer diferença. Nós falamos da formação do sanitarista, então, né? Esse sanitarista que o pessoal fala, é um novo sanitarista. Mais dimensão, né? É porque deu um delay aí, né? Deu um delay. Então, se quiser começar, Tâmara, então, Então, vamos lá. Vamos aproveitar esse nozinho técnico que deu, porque como a gente começa as lives um pouquinho antes para ir aquecer nos tamborinhos, a gente já estava aqui super aquecido, já estava pulando muitos tambores, a gente cortou a parte da apresentação para deixar rolar a conversa, porque é sempre muito bom ouvi-la. Então, a gente está começando mais uma live para conversar sobre muitas coisas, principalmente sobre a trajetória dessa mulher incrível que está com a gente hoje, sobre seus caminhos de formação, dentro da formação em saúde, educação em saúde, psicologia em saúde, um monte de coisa linda que ela faz. E quem tem o prazer de conhecê-la e ter aprendido com ela, sabe um pouquinho, e ela vai compartilhar com a gente a partir agora dessa janela maior, que é a rede social. Então, um prazerzão, agradeço demais a presença da senhora aqui, professora Clélia, da Faculdade de Ceilândia, da UNB Ceilândia, dos cursos da saúde, né, da UNB Ceilândia. Ela vai se apresentar um pouquinho mais, então, boa noite a todo mundo, fique aí, acompanhe mesmo, porque essa mulher é incrível. Boa noite, Pedro. Boa noite, Tâmara. Boa noite, Clélia. Nossa, é um prazer enorme, assim, porque a gente guarda as primeiras lembranças. Minha primeira lembrança, quando eu virei professor da UNB, tem a ver com eu chegando na Ceilândia e Clélia estando lá, me aguardando. E não podia ser melhor recepção mais carinhosa, né? A gente nunca sabe como chegar nos lugares, eu pelo menos nunca sei como chegar nos lugares, e Clélia recebeu a gente e recebe a gente até hoje, sim, de uma maneira que é inigualável, no sentido de poder, quando eu penso na Clélia, eu sempre penso que a Clélia tem um raciocínio carinhoso, né? Toda vez que eu ouço a Clélia falar, eu me sinto acolhido, no sentido de que é um raciocínio, às vezes, tão belo, que vai se construindo, que é um prazer enorme poder te ouvir. A gente está aqui, tipo de arraial, de festa junina, está frio, né? Não sei se vocês estão sentindo frio, eu estou com frio. E vai ser muito bom poder te ouvir. Queria que você se apresentasse um pouco, e aí você vai contando um pouco da tua história, como é que você chegou na pedagogia, depois como é que você chegou na saúde, por onde você passou. A gente vai conversando. Pode ser? Claro. Nossa, eu estou muito feliz, agradeço demais, né? Eu brincava, eu costumo falar bobagem, viu? Por isso que eu já começo sempre falando uma bobagem, depois me arrependo, mas eu brincava, dizia assim que eu aceitei participar dessa live com pessoas tão legais, assim, Pedro, uma pessoa que eu gosto muito, ele sabe disso, somos colegas, né, de curso, discutimos tantas coisas no início do curso, fomos tão cúmplices, né, e a Tâmara, queridíssima, uma egressa nossa, que é uma comprovação diuturna de que estamos no caminho certo, né, foi me orientando também, um prazer enorme. Eu gosto muito. Eu disse, essa coisa de aceitar tem a ver com esse trabalho que vocês fazem, né? Não que eu seja seletiva, né? É porque eu brincava e dizia assim, eu não me sentia sertanejo o suficiente para fazer uma live, mas assim, nossa, não tinha como
não aceitar, né? Eu tenho assistido outras pessoas também, e tenho gostado demais, porque são pessoas que têm trazido discussões riquíssimas, né? Por isso que eu sou uma audiência fiel, né? Eu hoje estou aqui me assistindo, inclusive. Hoje estou aqui me assistindo, inclusive. Não vou sair daqui hoje. Mas tem umas coisas muito interessantes quando a gente fala de trajetória, né? Eu brinco, falo que melhor do que qualquer coisa são as biografias das pessoas. Não tem uma que seja ruim. Não existe uma biografia que não seja genial, que não seja instigante, né? E eu sempre tive uma sensação engraçada parecia que eu sempre queria um lugar e era levada a ir para outro lugar, né? Isso aconteceu em vários momentos da minha vida e depois continuou acontecendo quando eu fui me qualificando como profissional, enfim. E depois eu só fiquei um pouco menos preocupada com isso quando eu vi uma entrevista antiga, eu aqui não tinha visto, a entrevista era muito antiga, do Rubem Alves, e ele dizia assim, que ele era o resultado de tudo que não deu certo na vida dele. Eu disse, nossa, uma pessoa de sucesso como ele, né? Mas era um pouco isso, né? Ele planejava fazer uma coisa, não dava certo, ele fazia outra, e aquela outra era melhor, né? Aí ele planejava ir para um lugar, não dava certo, ele tinha que ir para outro, mas o lugar que ele ia, ele adorava, né? E eu me sinto assim, né? Eu acabei fazendo isso, eu fui uma pessoa que sempre quis fazer comunicação e passei para pedagogia e adorei ser pedagoga, né? Eu era uma pessoa que pensava muito em dar aula, mas, num primeiro momento, meu primeiro emprego como pedagoga foi na saúde, e eu não consegui sair mais, né? Então, foi uma coisa muito... Eu não fui para uma escola dar aula, eu não fui para um lugar ser professora, eu fui compor uma equipe de informação, educação e comunicação em saúde, no Ministério da Saúde, porque não tinha uma pedagoga. E a pessoa, na época, que coordenava esse trabalho, era uma área enorme, ele pediu a indicação para uma pessoa, colega dele, Laura Coutinho, eu sempre encontro ela, eu digo, a culpa é sua, né? E ele disse, olha, nós estamos sem uma pedagoga na equipe, não se pode discutir informação, educação e comunicação sem uma pedagoga, né? Eu tenho comunicadores, eu tenho jornalistas, eu tenho assistente social, eu tenho psicólogo, eu tenho todo mundo, não tem uma pedagoga. E eu estava me formando, e ela disse assim, tem uma pessoa que eu vou indicar. Então, eu fui, fiz minha primeira entrevista de emprego como profissional, pedagoga, para ir para o Ministério da Saúde. E eu fiquei lá muitos anos. E, a partir de então, aquele primeiro momento, que era aquela obrigação de falar como pedagogo o tempo inteiro, e o campo era um campo muito plural, né? Eu vi que não fazia o menor sentido, né? O que eu precisava, e a minha grande colaboração, como as outras, era falar desse lugar. Não para ensinar nada, mas para pensar uma dimensão educativa do trabalho em saúde, pensar uma dimensão educativa na composição das equipes, pensar uma ação educativa que saísse, ou pelo menos se afastasse um pouco desse formato de uma educação institucionalizada. A população com que a saúde lida não é institucionalizada, mesmo quando ela está na escola, mesmo quando ela está na rua, mesmo... Assim, não cabe você dizer, esse lugar é o que define essa pessoa. E eu falei, é aí que eu vou atuar, né? Como que eu chego desse lugar? E, inclusive, desmonta a ideia que as pessoas têm do que é um trabalho de uma educadora, né? Foi um desafio. Com isso, a gente criou, na época, e Pedro fala muito disso, né? De como é importante essa documentação que vocês estão fazendo, e depois que você comentou isso, esse registro, eu me lembro que os nossos projetos mais criativos, que tiveram mais engajamento, ele não está documentado, né? A gente não tem, eu conto a história, as pessoas contam a história, eu não tenho nada para mostrar, né?
E a importância disso que vocês estão fazendo, né? É dizer, vamos ouvir essa pessoa, né? Aí você documenta, aí fica. Mas nós não entrevistamos a gente, né? Nós não entrevistamos as pessoas, e nós fizemos muito, coisas muito, muito inovadoras. Hoje, elas são inovadoras. Nós fizemos isso lá na década de 1980, 1990, né? E hoje eu diria, me dê uma ideia inovadora, eu vou dizer, vamos fazer assim, assado, que era como a gente fazia naquela época. Você tem muito vanguarda. Você tem alguma para lembrar, para contar, assim, que tenha te mexido, que tenha te... Ou, enfim, a que você lembre, assim, que você gostaria de deixar registrado, porque é um pouco isso. É importante que você conte, assim, que a gente possa ouvir um pouco desse fazer também. Foi. Nós temos, assim, temos várias, porque eu realmente acho que foi um período muito fértil. Mas tem uma que eu acho que é até uma que eu gostaria muito de agora trazer, replicar, porque foi feito com um grupo que eu venho, nós vamos ainda realizar coisas juntos, né? Tínhamos a Ângela Dumont, que é uma bordadeira da família Dumont de Minas, né? E ela sempre trabalhou com educação popular. E quando começamos a pensar uma coisa, nós fizemos um projeto chamado Circuito das Águas, em que nós pegávamos o fluxo e o caminho que o Rio São Francisco faz no Brasil. Então, desde a nascente até chegar em Minas, porque o projeto ele era prioritariamente esse projeto para os estados nordestinos, e pegava alguma parte de Minas, que tem uma característica muito parecida com o Nordeste, é a região do Vale do Jequitinhonha. Então, nós fizemos o seguinte, nós fizemos oficinas sobre saúde dentro de um barco que descia o rio e parava nas cidades ribeirinhas, e a partir dessa parada, junto com educadores, né, com profissionais de saúde, era uma coisa muito interessante, nós fazemos uma série de oficinas com os nativos, os moradores daquela comunidade, né? Ficava ali uns dias, 3 dias e tal. E esses moradores e esses líderes comunitários, agentes, né? Equipes mesmo de saúde, era tudo muito misturado. Eles, a partir dessas oficinas, eles produziam em linguagens bem variadas, né? Aquele que era cantor, músico, né? Compunha músicas, e a gente fazia um evento para mostrar esses produtos, e aqueles materiais mais interessantes a gente convidava para entrar no barco e ir para a próxima cidade, e lá eles se apresentavam como trazendo as contribuições do município dele. Essa experiência, vocês não têm ideia o tanto que ela foi marcante e o tanto que ela trouxe uma discussão sobre saúde que nenhum curso estruturado, nenhuma experiência formatada como sendo, entre aspas, educativa era capaz de produzir. Eles tinham uma propriedade sobre o que ele estava dizendo, eles tinham capacidade, inclusive, de replicar, de multiplicar, de melhorar, de ampliar, e isso ficou muito, virou uma referência, né? Experiências desse tipo, em que você pega o que de fato essas pessoas têm necessidade de saber, e não o que você gostaria de dizer, né? Então, as dúvidas, as inquietações, as impressões equivocadas ou não saber sobre saúde, você via que não existia isso. Eles sabiam sim, eles tinham uma compreensão clara, eles, inclusive, depois eles usavam suas próprias formas de expressão, né, para debater, para questionar, para, inclusive, propor. Muitas dessas ideias foram depois incorporadas, mesmo, né, ou no município, ou por nós da equipe, e depois esse projeto do Circuito das Águas, eu fiquei muito encantada, e a gente contou com o apoio de pessoas de referência, teoricamente de referência, e que ficaram imersos, né, nessa travessia, né, que não é nenhuma do Rio, descer o Rio do Nordeste, Pernambuco até Minas, é um projeto interessantíssimo e ousado demais, né?
Mas é isso que a gente estava falando. Eu não tenho como mostrar isso para você, né? Porque a gente acabou... Você acabou de mostrar. Você acabou de mostrar. E a gente teve muitas experiências. Com rádio comunitária, então, nós tivemos muitos trabalhos com rádio comunitária, né? Nós tivemos um deles muito interessante, que era, inclusive, lugares que nem rádio comunitária tinha, mas tinha aqueles carros com aqueles sons, né? Então, serviço de alto-falante. Então, nós criamos um programa, chamava Saúde no Ar, e depois o Minuto da Saúde, e foi muito interessante porque a gente circulava e era fita cassete, né? A pessoa usava fita cassete, não porque no tempo de hoje, naquela época, eles usavam a fita cassete, eles falavam ao vivo e nós, então, colocávamos aquele Minuto da Saúde e a pessoa dizia assim, você sabia disso? Pá, ligava a fita, sabe? Aí tinha a informação. Depois nós descobrimos que a maioria deles conseguiu... ele parava, né, em alguns lugares, passava com aquela informação, mandava recado, lia carta, o serviço era esse, né? E com essa informação da saúde, eles diziam para a gente que eles tinham que ir em determinadas regiões, porque o pessoal começava a dizer, passa lá com novidades, né, sobre saúde. Então, ele passou a incluir outros roteiros. Teve alguns que confessaram que passaram a receber financiamento, patrocinados, assim, por comerciantes locais, que acharam que era um trabalho legal e que eles não tinham outra forma, né? Então, a gente reconheceu que tinha que dar uma solução. Eu lembro que eram mais de 1.000 serviços de alto-falante, que a gente, assim, que não tinha esse serviço, né? E passou a ter essa informação, além dos recados que eles davam às pessoas, eles botavam esse Minuto da Saúde, que eram vários, né, pequenos, era 1 minuto só, mas em cada fita tinham vários, para ele usar vários dias, né? E dava retorno. Fizemos um também de rádio, que nós começamos a receber cartas. As cartas como se fôssemos uma pessoa para a carta, porque tinha um locutor e uma locutora, né? Então, eles mandavam assim, olha, eu vou lhe contar uma coisa, mas prometo que não vai contar para ninguém. Olha o grau de confiança, né? Você mandar uma carta de não sei onde, dizer, vou lhe contar uma coisa que é um segredo. Nós ficamos tão impactados que, na época, nós contratamos, pedimos ajuda de um professor, até da UNB, que era da comunicação, que fazia muita análise de conteúdo, né? E nós dissemos para ele, o que estão nos dizendo aí? Né? Assim, porque a carta a gente recebia e preparava retornos para a carta, mas assim, era mais do que isso, né? Assim, eram confidências, e não eram confidências... era uma mulher que dizia assim, como que eu posso pedir para meu marido usar camisinha? Ele vai pensar que eu conheço outros homens. Gente, isso é um dilema. E isso explicou, na época, o crescimento da AIDS em mulheres casadas de um único parceiro. Porque o parceiro dela que tinha outros parceiros, não ela. E quando a gente começou a receber essa carta que dizia assim, como que eu faço? Ele vai pensar mal de mim. Nós entendemos o dilema. Aí, voltando, né? Voltando, não, começando um pouco da ação educativa. Nenhuma ação educativa leva em conta uma coisa dessa. Não. É um problema. Leva em conta que ela precisa saber que a camisinha é importante, ela precisa usar porque é protetivo. Mas não leva em conta que essa mulher, se usar, ela pode colocar em xeque um casamento de 20 anos, e para ela é relevante isso, né? Então, ela sabe que precisa usar. O dilema dela não é esse. É se ela usar, ele vai achar que eu tenho outra pessoa. Então, a gente aprende muito a pensar na dimensão educativa exclusivamente ouvindo as pessoas. É assim que a gente aprende a fazer ação educativa. Eu lembro, a senhora falando assim, eu lembro que nas reuniões de orientação, a senhora contava muito, falava muito, assim, das suas experiências enquanto estava no ministério, né? E aí,
E aí, o que acontecia? Eu lembro que a senhora comentava muito sobre as viagens que você fazia, assim, dentro do espaço do Ministério da Saúde, né? Que a senhora estava, e o quanto que vinha isso. Eu vou resgatar para a senhora contar novamente para todo mundo, porque eu lembro que a senhora me contou que vocês faziam muita viagem para ver como é que eram os sistemas de saúde, né? E aí eu queria que a senhora contasse da experiência que vocês tiveram da Jamaica, quando a senhora foi para lá. A partir do Ministério, né? Para conhecer o sistema de saúde. Nós tivemos... Como é que essa afinação do olhar, né? Para entender como é que o outro se organiza enquanto saúde. Né? Sim, e essa viagem especificamente foi muito marcante, porque ela tinha uma escala, né? Nós fizemos na época que eram projetos em tese eram interessantes, mas a ideia a gente conhecer para saber se ali teria algum elemento, alguma possibilidade que nos ajudasse a também incorporar no programa de agentes comunitários de saúde na época, né? E foi Cuba e Jamaica. Então, assim, 2 projetos sugeridos na época pelo Unicef, que já conhecia os projetos, um projeto em Cuba que eu entendo que até hoje ele tem valor e tem vigor, ele chama Educa Teu Filho, e é um projeto do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, e nesse projeto eles consideravam que a criança de 0 a 6 anos, ela pode estar numa creche, ou ela pode estar num jardim de infância, ou ela pode estar em casa, com alguém. E esse alguém pode ser o avô, pode ser um irmão, e assim é a vida, né? Assim, em Cuba não tem a coisa da empregada doméstica, né? Não tem esta figura, pelo menos não tinha o projeto todo que nós acompanhamos, mas você tinha pessoas de idades diferentes, de vinculação e parentesco diferente, que a criança ficava, né? E essa experiência foi tão marcante, porque eles qualificam essa pessoa para investir e cuidar para que essa criança de 0 a 6 ela tenha cuidado e ela tenha desenvolvimento. Então, era muito interessante, isso acontecia, o encontro para discutir com esses, era por bairro, Cuba se organiza por pequenos grupos, né, em bairros. Então, essa reunião ela acontecia com as pessoas que cuidavam das crianças e as crianças junto ali brincando. Então, você tinha um irmão de 16 anos, que era o cuidador, mas você tinha várias avós, né? Você tinha alguns avós, você tinha alguns tios e tias de idades diferentes, mas era tudo junto a conversa, né? Então, eu me lembro que eu fiquei muitíssimo emocionada quando um garoto de 16 anos, falou assim, olha, eu estou preocupado com a minha irmã, porque vocês falaram que nessa época a criança distingue as cores, e eu acho que ela não conhece as cores, porque ela fala que tudo é amarelo. E aí todo mundo, mas como assim? Ele falou, olha, quando eu pergunto separado, informalmente, é que eu vejo que ela confunde. Mas quando eu pergunto na coisa, que ela percebe que eu estou cobrando a cor daquela coisa, eu noto que ela demora, a impressão é que ela está tentando lembrar qual é o nome daquela cor que ela vê como amarelo. E eu fiquei muito impressionada, porque isso foi um assunto que foi tratado com muito respeito e com tempo bastante lento. Não foi descartado, nem foi desconsiderado, né? E a pessoa estava aprofundando, fazendo as perguntas e tal. Eu sei que, para vocês terem uma ideia, essa conversa, depois eu perguntei, e a pessoa da área da saúde disse assim, não, foi muito importante ele ter dito isso, porque a dúvida dele é se ela sabia as cores. E, na verdade, era um problema um pouco mais sério, ele tinha razão. No fundo, era um problema de desenvolvimento. Eu fiquei muito marcada por isso, porque eu falei, quando que a gente tem esse tempo, né, de ouvir, prestar atenção e depois dizer, será que aí não tem alguma coisa? E esse menino de 16, 17 anos, né,
entender que ali podia ter um sinal importante. Eu fiquei muito marcada. E várias outras coisas. E depois nós fomos conhecer esse projeto jamaicano, que era um projeto de jovens, e aí, sim, bem mais novos do que os nossos agentes comunitários, mas nominadamente reconhecidos como agentes comunitários, e esse grupo de adolescentes, alguns jovens, mas adolescentes, eles tinham uma agenda junto à comunidade, e eles tinham um reconhecimento desse papel, e era um papel voluntário, e as pessoas respeitavam justamente porque eles estavam tomando a agenda da saúde como sendo importante com a idade que eles tinham. Então, por isso é que quando a gente começava a fazer as discussões com eles, e com, né, a equipe, era uma equipe muito interessante, você via que, junto com esse lugar, né, eu contribuo, eu tenho essa responsabilidade, ela não era pesada. Ela era uma coisa um pouco, não só era séria, né, era muito compenetrada, mas ela não era uma carga para eles. E o que nós pensávamos é qual é a carteira de serviço que eles têm, né? O que eles fazem, como que eles se preparam, que a gente pode pensar nos nossos agentes, que também são moradores como eles eram, né? E até um pouco mais velhos do que eles, talvez até fosse mais fácil, né? E para nós tinha aquela sensação da agenda, né? Da carteira. Na época, os agentes falavam assim, vocês botam muito conteúdo na minha mochila, né? E nós vimos que não tinha muito conteúdo na mochila daquele grupo do projeto da Jamaica, né? E aí nós falamos, gente, ficamos refletindo, né? Assim, o que faz a diferença? Não é só o vigor, a idade, né? O que faz a diferença... Clélia, é isso que eu ia te perguntar. Você falou da palavra que eu tinha anotado aqui, vigor. Porque os dois exemplos que você coloca, você fala que os projetos têm muito valor e vigor, e você também fala de uma certa capacidade que os dois projetos têm de um tempo de maturação para a construção desse vínculo. Explica para nós isso aí, o que seria esse valor, o que seria esse vigor, como é que você vê um projeto, como é que você vê potência em projetos, o que é um projeto ter potência nesse sentido para você, assim? Olha, a idade ajuda um pouco, né? Não tenho a menor ideia. Mas, assim, com o tempo, o que a gente vai percebendo, Pedro, e eu falo assim, os tempos, eles não são os nossos. Os nossos, eles são muito marcados, né? Assim, eu digo os nossos no lugar que a gente ocupa. Nós somos professores, a gente tem um semestre. O semestre é um tempo. Absolutamente, os estudantes com quem a gente lida nesse semestre, absolutamente, eles aprendem ou eles se desenvolvem a partir daqueles conteúdos no tempo do semestre. É muito comum, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, de alunos chegar para mim e dizer assim, e foi muito interessante, para mim foi ótimo, ele dizer assim, professora, eu queria dizer para a senhora que eu não entendi muita coisa quando eu fiz Fundamentos da Educação em Saúde, mas eu me lembrei do dia em que a senhora falou certas coisas, quando eu fiz minha prova de residência multiprofissional. Eu falei assim, pronto, tá bom, né? Assim, a disciplina no terceiro semestre. Esse conteúdo fez sentido para ele depois de graduado, depois de 2 anos parado, quando ele foi fazer a prova de residência multiprofissional. É isso que eu estou dizendo. Se eu considero que o tempo é o meu, é o do semestre, não tem sucesso, não tem ninguém que dê conta. Nada acontece, porque os tempos são diferentes, né? Então, no nosso caso, na área de educação, se a gente não tiver essa clareza, nós vamos considerar que ninguém aprendeu nada tempo nenhum, porque o nosso tempo não é suficiente para essa maturação, para essa elaboração que as pessoas precisam fazer, que a gente precisa fazer, né? Então, nesse caso, o que me chamou a atenção é que o ritmo desses encontros, os assuntos que eram discutidos, eles não tinham essa pauta prévia de eu ter que fazer um checklist.
Se eu tivesse que fazer isso, essa preocupação desse rapaz de 16 anos, que percebeu que o amarelo parecia ser a única cor que a irmã dele conhecia, que tinha 3 anos, ela seria atropelada. Porque jamais entraria na pauta um assunto desse. Concorda comigo? Assim? Sim, nós vamos sim, conversar com as pessoas, e o assunto se está lembrando das cores, não ia entrar nunca. Mas na hora que entrou, as pessoas que conduziram o processo entenderam que ali tinha um problema, que era desenvolvimento, e que a sinalização dele era o suficiente para que essa discussão do desenvolvimento acontecesse com as cores. Eu falei, nós não temos essa capacidade de fazer isso. Então, acho que esse tempo que eu me refiro a esse. Assim, nós temos conhecimento acumulado para saber dimensionar isso. Que valor esse assunto tem naquilo que nos compete debater e discutir com essa pessoa, né? Mas se a gente fala assim, não está no roteiro, não está no planejamento do dia, não era bem esse o meu raciocínio, né? Eu já ouvi professores, colegas, pessoas não difíceis, tão complicadas, mas eu já vi pessoas dizendo assim, eu gosto muito quando os alunos fazem pergunta, depois que eu termino, porque quando eles fazem no meio, desorganiza meu pensamento. Aí, essa questão do tempo, sabe, Pedro? O tempo da pergunta esse, é na hora que ele faz. Então, se eu desconheço, eu desconsidero esse tempo dele, levo o meu, provavelmente ele não vai perguntar da próxima vez. Justamente. Por mais relevante que seja o que ele quer saber. Né? E aí está o vigor, porque aí a educação se faz, aí a ação educativa se faz. Né? Aí discutir o desenvolvimento daquela criança de 3 anos, a partir da discussão amarela, aconteceu, eu vi, eu presenciei. E depois é que eu me dei conta que essa tranquilidade, para não atropelar o processo do rapaz, foi o que deu o material mais robusto para aquela equipe voltar e se preparar para discutir cores como sinal de desenvolvimento e qual o limite e o tempo que se pode ter para que esse amarelo vire o rosa, o azul, né? Que era o tempo da criança. Não sei se piorei a coisa, sim, mas aí é que eu acho que vai ficando vigoroso, né? Para todos. Então, esse mesmo estudante, quando veio conversar comigo, disse, desculpa, eu não entendi nada na época, mas eu entendi agora. E eu falei assim, mas por que tem problemas, né? Pois é. Assim, qual o problema disso? Pois é. Ele falou, não, nenhum. Eu falei, então, não tem nenhum, né? Porque é onde faz sentido. Eu não tenho como criar o sentido para você, né? A gente não tem como, mas o sentido se dá. E se dá, às vezes, fora do nosso tempo e no tempo do outro, que é o correto. A gente é que tem que aprender isso. Justamente. Deixa eu puxar, então, um pouquinho, porque quando você fala isso, me bate direto, assim, eu não sei se eu vou pular muito, mas a gente volta, não sei. Depois a gente volta. Pensar muito a gente volta. A formação em saúde mesmo, assim, o quanto que algumas situações dentro da academia afligem a gente, assim, no sentido, acho que bate mais pelo menos em mim, bateu mais nas biológicas, assim. Você você reprova uma disciplina biológica, você fala assim, meu Deus, eu reprovei, então eu não sinto para nada, não sei o quê, né? E aí você vê que dentro do seu processo, até de formação, do que você vai se atrelando mais, do que você vai puxando mais o seu saco, assim, né, de preencher e você ir para frente, o quanto que isso, quando você vai indo para o final, você vai vendo, não, era o meu tempo, é porque cada um tem isso que a senhora está falando, né? Cada um tem seu tempo. E quanto que isso é aflitivo, em certa medida, porque é aquilo, o tempo da academia é um, o sistema é um, né? E aí você trabalhar com diversidade dentro disso, de ideias, de situações de vidas, e conseguir levar isso para frente é muito, muito, muito complicado, né?
mas ao mesmo tempo é a potência, inclusive, para se desenvolver estratégias, né? Porque agora, dentro do coletivo, a gente percebe que, quando a gente pergunta assim para um profissional, conta para a gente uma experiência exitosa, por exemplo, fica muito nítido como aquilo atravessa a pessoa, atravessa o profissional, mas atravessa a pessoa, a carga dela, a experiência dela, a sensibilidade dela para algumas questões. Então, você vê quanto que isso, de certa forma, não é considerado dentro da academia, né? E, às vezes, em alguns espaços, assim, que é aberto para ser acolhido isso, né? E eu sou uma pessoa que, aí eu vou falar meu testemunho, mas eu sou uma pessoa que muito percebi isso por conta da dificuldade que eu tive dentro da universidade. Então, por várias questões, ter esses espaços abertos, e aí a senhora e o Jabus são dois professores, assim, que eu destacaria enquanto, né, dessa abertura, dessa sensibilidade de manter essa abertura, e principalmente quando eu lembro das orientações com a senhora, que eu falava um monte de coisa e a senhora nunca falava assim, não, você está errado, não é por aí não. Você sempre dava um monte de volta até eu entender o que eu estava falando, né? Então, isso parece muito, assim, trivial, mas não é, isso é raro dentro da academia. Assim, a partir da experiência que eu tive, né, e caminhei, e por onde eu passei dentro da academia e agora no mestrado, então, mais ainda isso fica mais evidente. Mas o quanto que, aí eu vou puxar então a pergunta, para agora, a partir, né, da experiência, e eu acho que até de vocês dois, mas o quanto que vocês percebem esses atravessamentos pessoais dentro da formação, né? E o quanto que o quanto a academia pode possibilitar ou não a potência dessas situações das pessoas, que nisso você vai trabalhar com questão de raça, de classe, de gênero, né? E talvez dentro da formação em saúde a gente pauta muito isso enquanto elemento que a gente precisa atender, né? Mas nunca aquilo que a gente faz parte, né? Então acaba, né, destacando. Como é que a senhora percebe então esses atravessamentos, né? Acho que é por aí. Eu acho que aí tem algumas coisas que vêm historicamente, né, do que a gente chama da educação. Educação fez muito investimento durante muitos anos, entendeu o fracasso. É como se ela não produzisse o fracasso, e ela produz fracasso. A escola produz fracasso, né? Ela parecia que ela estudar o fracasso era como se ela fosse localizar a razão fora dela. E isso sempre foi muito estranho, né? Eu dizia assim, por que não o sucesso, né? Porque certamente, se ela fosse estudar o sucesso, ela não poderia focar nela, né? Eu quando estudante, eu já ficava indagando isso, né? Porque tanto investimento em entender o fracasso, se na verdade eu estou partindo do princípio que o fracasso é da pessoa, e não do sistema, e não da metodologia, e não quando todas as chances são de ser nesses lugares, e não na pessoa. Se você for pegar sua trajetória, a minha trajetória, a trajetória do Pedro, eu brinco muito, que eu falo assim, olha, eu duvido muito, me causa um certo estranhamento essa afirmativa de que o fracasso é que impulsiona as pessoas. Na maioria das pessoas, o fracasso é imobilizante. Ele traz, ainda mais quando associado a esses aspectos que você está dizendo, quando mais associado a condições de vida da pessoa, quando mais associado ao fato dela vir de determinadas regiões, ela ter determinada cor, dela ser de determinados grupos, né? Aí você fala assim, o que é estimulante? O estimulante, a pessoa experimentar o que ela alcança, ela ter o sucesso dela reconhecido, festejado. Porque, veja, quando a gente olha, no caso específico, né, dessas experiências negativas, você brincou e falou, né, que eu nunca dizia que você estava errada,
Agora, eu pergunto para você, você estava errado em alguma daquelas situações? Não estava, né? Porque você estava ali construindo o seu objeto de pesquisa, não era o meu, né? Agora, se eu parto, né, do ponto de que seria interessante você pesquisar outra coisa, mais próximo do que eu estaria pesquisando e tudo, aí dava erro, porque aí você estava escolhendo umas coisas que não era bem um caminho. Mas como podia ter alguma coisa errada em você, um estudante de graduação, elaborando um objeto de pesquisa de tantas coisas que você vive em tantos momentos? É um momento tenso de decisão, né? É um momento difícil. O que eu vou selecionar? E aí não tem a menor chance, Tamara, de você errar. E eu dizer assim, está errada a sua proposta de projeto, imagine, assim, proposta de projeto é uma coisa tão embrionária, como é que você que está errado? Não faz o menor sentido, não tem chance de estar errado. Então, assim, eu não dizia isso para lhe dar espaço. Eu não dizia isso porque eu não tinha argumento e motivo nenhum para dizer, porque o que você buscava construir era seu. E o que me cabia como orientadora era você alcançar que aquilo que você estava pensando, né, embrionariamente, pudesse, de fato, se realizar, né? Tem uma amiga que fala assim para os estudantes, se você quer fracassar, você procurou a pessoa errada. Eu sou mais ou menos da linha dela, né? Eu acho que a gente deve experimentar, senão a vida normal não nos permite, mas em alguns momentos, e a educação deve fazer isso, é permitir, oportunizar as pessoas de realizarem, né? Realizarem as coisas, experimentarem o sucesso. Não esse sucesso da menção, da nota. Isso daí é questionável, né? É a realização, né? De operar algo, de conduzir algo e de tornar interessante uma ideia que ela tem que ainda ninguém teve, né? O orientador, ele é uma pessoa que, se ele não facilitar, ele não é um bom orientador, na minha opinião, né? O bom orientador é aquele que ocupa esse lugar, né? De condução de um processo muito curto, muito intenso, muito tenso, mas que é da outra pessoa. De experimentação da outra pessoa. Né? É isso. Mas é da outra pessoa. Porque você já fez o seu, né, Pedro? Não tem certeza da gente já fez. É isso. É outra pessoa que está fazendo. O mestrado já fez, é outra pessoa. Eu te chamei de chavequeira por ter aceitado o nosso convite, aí depois você nos falou que você também é chamada de amostrada, e a gente conversa muito no Observa sobre uma certa capacidade de ser promíscuo, né? E você me falando isso, me mostra muito essa capacidade, porque isso que você está falando que teve, né, com a Tâmara te perguntando e você não falando nada, né, é essa capacidade que você tem de possibilitar que o aluno experimente a ele mesmo em você. Você está ali para que o aluno para que o aluno se experimente, e experimente fracasso, né? A gente conversa muito sobre a importância de você, às vezes, ir para a rua e receber um não, e receber 2 não, e receber pedrada, como a Mariana, às vezes, a Mariana que está aí comentando, e a Tâmara receberam, né? É essa possibilidade de tornar a experimentação do aluno um campo de teste, né? E que a gente brinca muito que isso para a gente é uma certa promiscuidade, uma certa amostragem nossa, né? E hoje em dia a gente está tão preocupado que a ciência faça experimentações e descubra-se a vacina, né? É só fazendo essas experimentações que é possível. Então é muito legal te ouvir nesse sentido, dessa capacidade sua amostrada de deixar que as experiências se tornem concretas, né? Muito legal. E eu acho que se a gente puxar também a questão da graduação em saúde coletiva em si, que é para onde eu me fui, mas como era a grande aposta da profissão, né, da saúde coletiva enquanto profissão, a partir do bacharelado, e o quanto esse movimento, né, ainda vem acontecendo e tal, quanto que foi importante. Eu lembro muito da senhora contando também desses inícios de 2008, e, né, bolinhas para lá, como que era esse desenvolvimento, né, com os alunos, assim.
E a formação interprofissional, interdisciplinar, também ela traz uma outra situação que eu percebo, assim, que é isso. Porque isso vai reverberar depois, assim, agora formado. E aí? A gente se formou, aí entra nos nós dos sanitaristas, né? Mas é interessante observar isso, do quanto que a capacidade, assim, essa coisa do interprofissional, parece que ele traz a senhora viu, a partir da experiência da senhora, vou soltar aqui, a senhora viu. Traz também esse nó, assim, um pouco mais duro de se organizar, porque parece que você vê muita coisa e não vê nada depois, né? E aí fica aquilo assim, ai, que massa, eu tô vendo isso, mas e aí depois, né? Eu lembro que a senhora contava muito das estratégias, assim, um pouco até do início dos meninos mais pioneiros, né? Das frustrações e das angústias, meu Deus, eu vou formar, e aí como é que vai ser, né? O quanto que isso acaba que pesa também, né? E aí, então, Clélia, se você puder aproveitar... Se você puder aproveitar essa pergunta da Tâmara e contar um pouco para a gente dessa ida sua do Ministério para chegar na Ceilândia, para contar um pouco para a gente da Ceilândia e de como é que essa experiência reverberou em você e reverbera até hoje, né, nesse sentido. Sim, com certeza. Eu, do Ministério, eu sempre mantive, durante muito tempo, atividades na própria UNB. Eu fui professora substituta na Faculdade de Educação, inclusive fiquei muito emocionada porque eu fui professora substituta de um professor de História da Educação que estava desde o início da faculdade, ele era um dos pioneiros da UNB, o professor Flávio Linhares, e ele se aposentou já com muita idade, ainda com muita capacidade e disposição para seguir, mas precisou, né, se afastar, e eu fui a pessoa, fiz a seleção para professora substituta. Então, para mim, tinha uma coisa muito especial, né? A sala dele era uma coisa mágica, né? Aquelas estantes eram coisas... nossa, tinha um cheiro, e é como se tivesse muita história ali, eu estava tendo acesso. Então, para mim, ter sido professora substituta daquela disciplina, daquele professor, foi mágico, sabe? E eu convidei ele, era meu convidado, quase toda semana ele estava em sala de aula, na Sala Papiros, que também era uma sala histórica, né, de movimento, de defesa, da educação. Então, eu dizia, é muito para mim, né? Então, durante o meu período né, de graduação e depois na pós-graduação, eu já comecei a fazer esse pé na UNB de uma forma, não só como estudante, mas como docente. Também estava lá quando abriu o primeiro curso noturno de pedagogia para séries iniciais, que a UNB também foi uma das pioneiras. Tive o privilégio de executar uma proposta originalmente desenhada e conduzida, não por ela só, mas ela expressa o que eu quero dizer, né, por Maria Luísa Angelim, que é uma pessoa com uma trajetória fantástica. Então, eu fiz a primeira turma desse grupo, que era noturno, e tinha uma proposta ousadíssima que inspirou muito depois em Ceilândia, quando a gente foi discutir o seminário integrativo, porque era uma disciplina dada por 2 professores, eu e um professor da literatura, e a gente trabalhava com os ingressantes o semestre inteiro, só nós 2, todos os dias, de 7 às 10h40. Então, era para eles entenderem que o universo era esse, a universidade, o que significa isso, né? Então, foram experiências muito ricas. Então, no Ministério, eu já mantinha um pouco esse pé na UNB. Depois fui professora também substituta, porque nós passamos muito tempo sem contratação de docentes, né? Faculdade de Educação mesmo, nesse período em que eu estive lá, teve um momento em que a faculdade tinha 60% dos seus professores eram professores substitutos, porque as pessoas se aposentavam e saíam e não tinha abertura de concursos,
para docentes, né? Depois fui professora, ainda enquanto estava no Ministério, fui professora da Faculdade de Ciências da Saúde, e então eu sempre fiquei laica, né? Agora, aí saí oficialmente do Ministério da Saúde e fui para a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, que quando eu era ainda estudante e depois, durante o começo do mestrado, eu fui auxiliar de pesquisa lá, com pesquisas que até hoje me marcam muito, porque era uma pesquisa sobre mulheres em dados na América Latina, em todos os países, qual era a condição da mulher. Depois, uma pesquisa, essa eu peguei já praticamente pronta, mas veio, fruto dela, Pedro, um trabalho muito interessante sobre meninas em dados, que eram as adolescentes, e depois meninos de rua. E tinha tido essa experiência de auxiliar de pesquisa na Flaxo, ainda muito tempo atrás. E quando eu estava no Ministério, já em 2004, 2005, eu fui chamada para voltar para a Flaxo, agora como coordenadora docente, pensar a criação de novos programas de pós-graduação e tal, e eu acabei aceitando ir para lá. Agora, Ceilândia é uma coisa interessante, porque é o seguinte, já tinha anunciado que haveria abertura do curso de saúde coletiva na Ceilândia e também no Darcy, né? E a minha decisão, ou pelo menos do que eu fui mais tocada, né, era pensar qual dos dois que eu faria o concurso, porque é muito investimento, né, preparação, um desgaste emocional, eu dizia, eu não quero passar por isso. Então, eu tive que pensar bastante. E eu tinha sido, e era muito recentemente, estava lá como professora substituta no Darcy. Mas, olha, é impressionante como pensar a possibilidade de um projeto novo em um lugar como Ceilândia. Um curso que nós estávamos desde começo de 2000, né? Acho que a primeira reunião formal que a gente fez sobre necessidade do curso de graduação em saúde coletiva, que eu participei, foi no início de 2000, foi uma reunião na USP, uma oficina e tal. Eu não tive dúvidas. Eu moro a 10 minutos do campus Darcy, e hoje não, que nós estamos isolados, mas eu gasto 35, 40 minutos para ir para Ceilândia, né? Todos os dias. Inclusive, no começo, a gente ficava mais do que as 8 horas regulamentares, né, lá, porque era desenhando o curso, discutindo, elaborando, participando de reunião, dos colegiados, então, a gente era muito consumida, e pelos estudantes também, que os estudantes chegaram. E esse curso, ele causou muito estranhamento para várias pessoas, né? Eu estranhava isso porque a saúde coletiva, como a necessidade do SUS, ela estava dada. Há 40 anos, a pós-graduação consolidadíssima. E eu não entendia por que raciocínio, né? De como assim, né? E essa comparação era muito engraçada, a identidade, né, do sanitarista, que estava dada, né? Eu brincava muito assim, mas é só o pós-graduado. E eu dizia, qual é a graduação dele? Eu dizia, não, ele é médico. Eu falei, então pronto, não é dele que nós estamos falando, né? Então, assim, essa identidade não te pertence, porque, assim, ele é um médico sanitarista. Então, não traga para você esse dilema, você não tem esse dilema, né? Você é um sanitarista, mas o que eu vou fazer? Eu me lembro de um estudante que uma vez falou assim, eu vou passar 4 anos aqui, não vou nem aprender a dar uma injeção. Primeiro, dar injeção, né? Eu gosto da expressão, nem tirar a pressão, né? É um pouco uma expressão engraçada. E aí eu dizia assim, mas você, assim, por que você quer dar injeção, né? Assim, eu não entendi, né? O que faz com que você imagine que você será qualificado na medida em que você
souber dar uma injeção. Você pode aprender a dar injeção, né? Assim, não é esse o problema. Então, nós fizemos, na época, alguns movimentos, a gente fez o que a gente chamava encontro com sanitaristas, que a gente trouxe pessoas muito conhecidas e respeitadas por serem militantes na área, para os estudantes conversarem, e teve uma conversa fantástica, que foi até com o Roberto Medronho, que depois, na época, recém tinha assumido, uma das vezes, ele assumiu a presidência do Instituto de Saúde Coletiva da Federal do Rio, uma pessoa muito importante, interessantíssima, e ele fez uma reunião com os nossos estudantes, e ele dizia assim, gente, vocês não sabem o tanto que eu estou emocionado de ver vocês realizarem os nossos sonhos. E teve um estudante nosso da primeira turma, Pedro, não sei se você se lembra, ou se você estava lá nesse dia, que ele levantou a mão, pegou o microfone e falou assim, olha, não dá, nós não vamos fazer isso. Sabe por quê? Porque esses sonhos são seus. Nós não vamos fazer nada com eles. Assim, não são nossos. Então, esqueça isso de que nós viemos aqui para realizar o sonho de vocês, né? Ele ficou tão impressionado com isso, e ele dizia assim, que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes do ao vivo, né? Que a gente dizia o seguinte, essa ideia de, esse é o novo sanitarista, né? E eu dizia assim, não, esse é o sanitarista, que não existia antes. Você tinha um médico sanitarista, um enfermeiro sanitarista, e não é menor, né? Pelo contrário, é um profissional que entende que esse campo e essa área é relevante, se qualifica, faz pós-graduação nisso. Mas, assim, ele não é o velho e nós somos novo. Nós somos o sanitarista, não tem antes da gente, né, nesse sentido. Então, uma das primeiras reuniões mais gerais sobre criação dos cursos, ainda antes mesmo de tudo, teve uma estudante nesse grupo que disse assim, olha, sobre essa coisa da identidade, ela falou, eu parei de sofrer um pouco quando eu parei de me ver como cobaia de uma nova graduação e passei a me ver como pioneira de uma nova profissão. Para mim, isso resumiu tudo, né? Essa identidade profissional tem a ver com essa autoimagem. O valor que a profissão tem para mim é o que dimensiona o valor que eu dou a ela. Então, como a gente começa a ver os nossos egressos, e começamos a ver, né, Pedro, a partir de 2012 eles começaram a sair, né? Quando a gente começa a ver os nossos egressos saindo e começando eles a falarem o que é ser sanitarista, eles começarem a ver o que eu faço nesse lugar aqui, que tem outros profissionais, mas eu sou o sanitarista, o que eu tenho a dizer, o que um sanitarista tem a dizer sobre essa situação, ele se localiza muito rápido, ele não tem dúvida. Ele não se confunde com o que diria um enfermeiro, ele não diz o que o enfermeiro diria. Assim como o enfermeiro, ele não diz o que o sanitarista diria. Você vê que as questões são muito diferentes. Então, essa identidade que a gente chama uniprofissional, né, que é a minha própria, que é o que eu me qualifico para ser, ela me dá um pouco mais de condições de lidar com outras profissões, mas muito da minha identidade, ela também vai surgir quando eu entro em contato com os outros. Porque eu começo a ver o que não é meu, o que não é meu, claramente. Mas eu vejo claramente o que não é do outro. E aí eu começo a dizer o seguinte, tenho que entrar aqui. Se eu não entrar aqui, vai escapar essa questão, ninguém vai fazer essa pergunta, ninguém vai olhar para esse problema como eu. E isso não é uma coisa, assim, inculcada. Isso é algo que você faz naturalmente, sendo sanitarista, a sua pergunta é outra. A sua colocação é outra. Eu comentava que outro dia eu ouvi de pessoas que costumam receber estudantes em formação, saúde coletiva, ou que trabalham com pessoas que são egressos, essas pessoas não têm dúvida com relação à identidade do sanitarista. Essas pessoas sabem perfeitamente que precisam desse profissional porque contam com questões que as outras profissões não se ocupam.
Então, quando você vê um médico sanitarista, um enfermeiro sanitarista, você vê claramente que a bandeira de luta dele, você que é sanitarista, tem muita propriedade sobre ela. Eu brincava que o curso de graduação em saúde coletiva impactaria muito na pós-graduação. Eu dizia, olha, quando os alunos de saúde coletiva chegarem na pós-graduação de saúde coletiva, que eu estou me referindo, né? Não a pós-graduação qualquer, né? Estou falando, quando esse egresso, que passa 4 anos discutindo o campo, os conteúdos, as políticas, os segmentos, quando ele chega na pós-graduação em saúde coletiva, talvez a saúde coletiva precise rediscutir sua estrutura curricular, seu desenho pedagógico, porque vai fazer diferença, muita diferença. Um outro profissional que chega na pós-graduação em saúde coletiva, só para dar um exemplo, né, ele vai ter 1 semestre de epidemiologia, e vai ser uma novidade, ele vai ter muita dificuldade, porque é um conteúdo novo, abre, a epidemiologia é gigante, é maravilhosa, abre um campo enorme. Estamos aí no coronavírus, entendendo o que nós estamos falando de epidemiologia, né? Nós estamos dizendo para os outros a importância desse conhecimento. E você vê um aluno de saúde coletiva que sai, independente do curso, não estamos falando só do nosso, né? Ele sai com um aporte sobre epidemiologia muito robusto, né? Então, assim, aí ele vai chegar na pós-graduação, vai ter um semestre de uma epidemiologia inicial, né? Justamente. Ou, de certa forma, geral, né? E ele já está muito além disso, né? Então, essa qualificação desse profissional, a identidade desse profissional, que a gente tanto era cobrado, né? E a gente não tinha como diminuir a ansiedade com expressões tipo, não, que nem um dia você vai entender, né? Que nem as pessoas falam, estuda isso que vai cair na prova, né? Assim, não é uma resposta assim. A identidade você constitui, né? Você constrói. E por isso que, Maria, essa discussão da interprofissionalidade nos favorece nesse sentido. Porque uma boa parte do que a gente se identifica como profissão é o que a gente sabe sobre o que a gente faz, né? E uma outra parte é saber o que o outro faz. E aí ver o que é complementar, o que é substitutivo, o que é diferente, e o que é o mesmo, sob perspectivas distintas, né? Então, eu imagino hoje que você que teve a possibilidade de conhecer estudantes de outros cursos durante a sua graduação, e que vocês, não você especificamente, vocês genericamente, os estudantes, né, Pedro, diziam assim para a gente, todas as nossas disciplinas optativas, as nossas disciplinas obrigatórias são optativas para os outros cursos, e a gente não pode fazer disciplina de outros cursos, como uma crítica muito dura, né? E eu brincava e dizia assim, sabe por que vocês não fazem disciplinas de outros cursos? Porque elas não são tão interessantes assim para vocês. Agora, as nossas são bastante interessantes, né? Qualifica os outros profissionais. Mas não é uma competência que você desenvolve para ser diferente dos outros. A sua competência é para ser o que você é. Então, assim, você é um sanitarista. E se a outra pessoa tem acesso aos conteúdos que você tem, não faz de você outra profissão. O nosso estudante que dá injeção, o ideal dele é dar injeção, ele não vira um enfermeiro. Sim, não é isso, não é a técnica que forma o profissional, né? Senão seria muito fácil, né? Não, nós estamos falando de algo que constitui a identidade daquele profissional. E um novo curso de graduação trouxe esse desafio para nós, né? E as incertezas todas que isso traz, né? Vai ter mercado de trabalho, onde que eu posso trabalhar? No começo tinha muito questionamento, mas isso daí quem faz é um enfermeiro, e agora ele vai deixar de fazer para o sanitarista fazer. Eu, não querendo polemizar aqui, nem criar discussões superficiais e irresponsáveis, né?
Mas eu dizer, é mais ou menos a lógica de uma pessoa que é branca e é contra a cota para negros. Entende? Assim, sim. Supõe que aquele lugar é dele, né? Sim. Supõe que aquela vaga era dele que alguém está tomando. E aí você fala assim, mas de onde? Em que momento que ficou estabelecido que essa vaga era de branco e agora eu estou tirando do branco para dar para o negro? Em que momento que se estabeleceu que determinadas conduções nos serviços, no sistema de saúde, eram cargo exclusivo de determinadas profissões, né? Para considerar que agora vão tirar desse e dar para o outro. Essa lógica de propriedade, né, do que é meu, e o meu como geração, o meu como profissão, o meu como branquitude, negritude, né, é uma lógica muito equivocada, né? Porque supõe que já existe o lugar do outro que não me cabe. E o que a gente tem mostrado é que no SUS, para operar o sistema, você precisa também de profissões que não são exclusivamente da assistência. E os nossos estudantes egressos, vocês têm feito esse movimento de dar voz aos egressos, né? Várias experiências e várias oportunidades deles se colocarem, eles estão ocupando cargos e eles estão conduzindo com competência, porque foram bem formados, né? Como as outras profissões são competentes no que fazem. Nós também somos muito competentes no que fazemos. Nós temos muitos gerentes de unidade, que conduzem equipes, respondem com muita rapidez e prontidão situações como agora que nós estamos enfrentando, né? Então, eu fico pensando que nós, Pedro, né, que começamos, o UNB foi um dos primeiros cursos, nós pegamos as primeiras turmas, né, fomos colocados contra a parede várias vezes, né, cobrando uma história que ainda seria construída, né, não estava para trás, cobrando da gente uma responsabilidade, como se o futuro de vocês estivesse em nossas mãos. O profissional se faz em serviço, ele não se faz na academia. Na academia se faz o acadêmico, se faz a dimensão, né, que ele precisa ter, um instrumental, como diz o Carlos Rodrigues Banda, é o chão que a gente pisa, né, assim, não é nada além disso. A gente supervaloriza esse conhecimento técnico, ele é muito pequeno diante dos saberes que a gente opera no trabalho, na vida, né? Então, por isso é que eu entendo e sempre respeitei, sempre ouvi a queixa de todos e compartilhei muitas das dúvidas, né? E cobrei também, né? De outras. A gente vivia situações em que os alunos se queixavam de professores que diziam assim, olha esse conteúdo, a pessoa diz assim, eu não entendi, professor. A pessoa diz assim, não se preocupe não em entender que isso aqui é mais para quem é profissional de saúde mesmo. Não tinha essa ênfase, né? Que é o profissional de saúde, né? Você diz, mas eu sou. Sim, ele também é. Né? Então, tudo que nós vivemos, né, naquele momento, que hoje parte disso está superado, até pela ação de vocês, não por nós, que nós estamos lá, né, Pedro? Continuamos. Sim. Enfrentando o nosso desafio no dia a dia, né? Mas, assim, nós temos uma formação, vocês viveram uma formação em que vocês tiveram diferentes profissões formando vocês. Eu sou uma pedagoga, coordenei o curso de graduação em saúde coletiva. Se tivesse sanitarista formado, certamente esse lugar já estaria reservado ao professor sanitarista, né? Aí você fala assim, que bom que não estava reservado, né? Que eu pude fazer isso. Depois veio um professor que era farmacêutico e fez isso. Depois foi um professor que era sociólogo e fez isso. Depois um professor que era enfermeiro e fez isso, né? Porque essa possibilidade né, desse universo plural, que a universidade já nos induz a isso, né? Na graduação em saúde coletiva, isso tem um valor.
né? A nossa expectativa é que vocês comecem também a ver na docência um campo muito importante de atuação. A gente fala, uma coisa é a profissão, outra coisa é a ocupação, outra coisa é a carreira, né? E a carreira docente, eu fico trabalhando muito, né? Que eu acho que muitos de vocês têm tem muito perfil para a carreira docente e poderiam também ocupar esse lugar, né? Aí você fica buscando na lista de vagas nos editais da Secretaria de Saúde, como se edital fosse o único jeito de sinalizar possibilidade de trabalho, né? E você tem muitas outras possibilidades de trabalho com a profissão que vocês têm, que é incrível, eu acho incrível. Você fala acho que ela trouxe... Você sempre fala, Clélia, dessa capacidade, desse espaço plural da saúde coletiva. Uhum. Destrincha isso aí para a gente, explica qual que é a importância dessa pluralidade, assim? Porque isso é uma coisa que é sempre marcado quando você destaca né, quando você fala da própria história do Rio São Francisco, a potência daquele projeto era a pluralidade, agora você traz de novo essa questão da pluralidade. Por que isso é importante? E você é uma pessoa que defende o seminário integrativo como espaço de pluralidade. Então, por que essa pluralidade ela é formadora e formativa desse sanitarista? Isso. Olha, eu realmente sou defensora, eu tenho uma fidelidade canina, que eu brinco, né? Realmente é uma fidelidade, assim, destacada, a fidelidade canina, eu gosto, é um bom exemplo. Eu tenho uma fidelidade canina com o seminário integrativo como eixo orientador da formação em saúde. Justamente por isso, né? Porque eu acho que ele traz para o currículo um ar, sabe, assim, um respiro. Não importa se o aluno é da enfermagem, da saúde coletiva, eu vi que o Cristiano está aqui nos ouvindo, o Guilherme está aqui nos ouvindo, né, que são da enfermagem, e eu entendo que a pluralidade, ela é alargadora de pensamento, alargadora de entendimento. Eu vejo quando a gente está muito restrito, né? Aí pega o exemplo da profissão, é uma única profissão, e você passa a dominar o que a gente até chama do dialeto daquela profissão, né? As profissões têm isso, elas têm determinadas expressões que são compreensíveis imediatamente, elas são tradutoras de coisas muito complexas, mas aí aquela expressão já traduz, ela tem termos que são da ciência, de onde ela é originária, então você começa a ter um dialeto, todo um vocabulário, né, e que é natural, e você consegue ali transitar e se comunicar. Quando você entra em contato com outra área, com outra ciência, com outra formação, você começa a enriquecer esse seu vocabulário, você começa a enriquecer seu dialeto, né? Então, você já começa a ser capaz de se expressar ou se comunicar tanto no seu dialeto nativo, vamos dizer assim, né, do que no dialeto em que você entra em contato com outras ciências. Você mesmo vem de uma área que, historicamente, essa capacidade promíscua. Justamente. Transformou a saúde coletiva, né? Porque você dizia assim, eu consigo explicar com o aporte e o conhecimento das ciências da saúde muita coisa. Agora, a partir de determinados fenômenos, ou a partir de determinadas pessoas, ou situações, ou contextos, as ciências da saúde não me ajudam, mesmo para explicar a saúde dessa pessoa. E aí, eu digo assim, então eu tenho que ser além disso, eu tenho que ser também antropólogo, também? Não precisa. Não. Sabe por quê? Não. Porque tem um antropólogo. Eu preciso conversar com ele. Eu preciso dialogar com ele, eu preciso estar junto com ele. E na verdade, Clélia, a gente acha que o processo de formação de sanitarista é só para os alunos. Hoje eu não sou, até porque eu nunca fui sociólogo de graduação, mas
Hoje eu não sou sociólogo, né? Eu me sinto muito mais sanitarista do que sociólogo, né? Porque eu também passei por estou num processo de formação de sanitarista desde 2009 naquela UNB. Os alunos são aprovados e eu fico reprovado na mesma matéria. Né? Eu estou lá, reprovado na mesma matéria. Então, quando a gente fala num processo de formação de sanitarista, também é um processo de formação nosso, né? Eu não me sinto, não é uma questão, não é um demérito, mas eu não me sinto das ciências sociais. Eu me sinto outra coisa. Eu posso não ser um sanitarista de graduação, mas eu estou muito mais próximo de um sanitarista do que de um sociólogo. E eu acho, posso entrar também no comentário? Que aí, uma coisa que eu estou percebendo muito, assim, quando eu escuto outras profissões e no mestrado profissional que eu estou, isso fica muito demarcado, quando eu escuto os outros profissionais, o quanto aquilo é saúde coletiva, só que não tem o carimbo saúde coletiva. Aí eu penso, nossa, porque exatamente. O que eu fui construindo saúde coletiva é que ela precisa estar diluída mesmo, ela tem que estar no fazer de todos os profissionais, até fora. Ela é uma mostrada. Isso. E aí, é nisso que eu me peguei também para entender, para compreender, assim, aprender um pouquinho, assim, o fazer sanitarista, né? Então, é tipo, que massa, eu escuto aqui, aquilo ali é saúde coletiva pura. Mas que massa, não está escrito em lugar nenhum que é saúde coletiva. Então, isso aí eu acho fera nesse sentido, né? O quanto que a saúde coletiva ela precisa estar diluída, né? E também o outras situações. É que muitas pessoas. Não, pode concluir. Tá? Porque eu lembrei de uma situação. Mas é só, assim, quando a gente está perto, como eu fui mais para o lado das ciências sociais, em saúde, tem muito uma questão com os antropólogos, com os sociólogos, trabalho no Ministério da Saúde, e questiono algumas coisinhas, assim, por exemplo, você vai fazer etnografia, mas a etnografia que é feita não respeita do jeito que ela precisa ser, e aí eu viro para a saúde coletiva e falo assim, cara, mas a gente é conhecimento aplicado, então não tem que ser, porque antes eu tinha muito essa, realmente, não, etnografia, então a gente tem que chamar o antropólogo, então, mas não, a gente é outro rolê, a gente vai utilizar a etnografia a partir de um fazer sanitarista, então a aplicabilidade é outra, não vai ser exatamente como ela foi estabelecida, né, e eu acho que aí é que está o nó para esse fazer, né. Não, é porque, veja, eu acho que você traz interessantíssimo, exemplo facilita muito, né, Pedro, que a gente vem discutindo, né? Uma coisa é o instrumental de fazer ciência, né? O instrumental de fazer ciência, ele é muito generoso. A gente tem diferentes formas, métodos, né, técnicas, e essas técnicas, algumas delas, elas são próprias de determinadas áreas que construíram esses instrumentos, né? Mas eles não são de uso exclusivo dessa área. Até porque a ciência, como outro dia eu estava no debate agora recente, né, sobre essa coisa, a presidente da SBPC, se não me engano, a vice-presidente, ela diz assim, a ciência é humana, né? E se é humana, somos todos, né? Então, essa distribuição por área de conhecimento, ela organiza a produção da ciência, né? Então, não quer dizer que está perdido. Agora, tem um instrumental que ele foi construído por algumas áreas e que eles não são aplicáveis ou unicamente ou exclusivamente adequados para quem é daquela área originária onde ele se criou. Eu falo pela educação. A educação criou tantos instrumentos de ensino-aprendizagem que não é usado pelo pedagogo, que é usado pelo professor de matemática, que é usado pelo professor de química. Imagine se isso é restrito ao pedagogo que forma, que ensina,
é um desperdício de conhecimento de uma área Total. que produziu tantos saberes que qualificam os outros. Então, assim, e saúde coletiva é um campo amigável demais. Eu mesmo digo, eu estou cabendo saúde coletiva, porque saúde coletiva é amigável. Porque, isso, assim, diferente de outro... É todo mundo. Eu não consigo caber nunca, né? Eu não consigo caber nunca, ainda hoje, em vários lugares que eu transito bem. Mas saúde coletiva é muito amigável, porque ela diz respeito a um tipo de perspectiva de saúde que nenhuma área, nenhuma ciência, assim como nenhuma profissão, consegue responder sozinha. Isso é uma coisa que eu acho precioso, né? Muita gente diz, mas isso é ruim, porque aí você pega um pouquinho de cada. Não, a gente não pega um pouquinho de cada. O campo, como você falou, é um campo de prática, né? São segmentos populacionais com que a gente lida. A gente não lida com recorte incolor, indolor, assexuado. Você lida com grupos populacionais. Quem é que dá conta de um grupo populacional? Qualquer recorte que você queira fazer. Qualquer recorte, né? Você não consegue. É impossível. É indesejável que você arrisque e tente, inclusive. E aí você fala, que campo é esse? É da saúde coletiva. Por isso, Tamara, quando você vê alguém atuando e você consegue identificar isso, a saúde coletiva, não tirou de você. É você que está levando isso. Você é que mostra essa coisa amigável e generosa de um campo que diz assim, nós precisamos atuar. Nós precisamos entender por que nesse recorte, nesse segmento, esse problema se expressa dessa maneira. E aí eu não preciso, não devo achar que só quem vai resolver é o profissional médico, só quem vai resolver é o profissional fisioterapeuta, só quem vai resolver é... Não. Porque essa expressão precisa de um fisioterapeuta, que precisa de um médico, é verdade, né? Ele não tem unicamente a razão de precisar de um fisioterapeuta. Assim, então, todos nós estamos ali. E essa necessidade, hoje eu gosto desse debate sobre interprofissionalidade, acho que, recuperando, né, o seminário integrativo, essa experiência de você, desde o início, você vê estudantes, hoje não, mas a gente via muito estudantes do primeiro semestre. Como é que eu posso dizer que um estudante que tem 2 meses de curso superior, qualquer que seja, né, ele já tem uma diferença para outro estudante que tem 2 meses de formação de outro curso, né? Então, a gente conseguiu que o seminário integrativo existisse como proposta curricular, que é uma coisa muito rara e difícil, né? Embora os estudantes não percebam assim, embora muitos professores não trabalhem assim, com relação a ele, né? Mas a proposta, ela resistirá, digamos assim, né? Porque é o lugar onde eu posso, do primeiro até agora, né, que a gente foram mudados demais, mas do primeiro até o 6º, minimamente, eu consigo, dentro de uma formação, dentro de um curso de graduação, qualquer que eu esteja fazendo, eu tenho este momento curricular em que eu posso pensar um caso, pensar uma situação, pensar um fenômeno, junto com outras pessoas. Então, assim, um aluno que ingressa no primeiro semestre, ele vai falar por ele vai falar pela sua história, porque ele não tem nenhum aporte de profissão ainda para operar, para dialogar. Aí, com o passar do tempo, ele vai começando a manter essa coisa entre eles, independente do curso, todo mundo opina, genuinamente, né? Fortemente, e eu consigo fazer isso depois, quando eu estou no 6º semestre, eu ainda consigo manter esse espaço plural, voltando, né, Pedro? Em que eu sei que ele é de outra profissão, mas eu ouço o que ele está dizendo, porque eu aprendi a ouvir desde antes dele ter essa profissão, né?
Então, esse tempo lento, calmo, deixa eles fazerem isso todo semestre. Deixa eles terem esse momento para experimentar. Teve um aluno nosso da pós-graduação que estava num debate nosso, numa mesa, e ele disse assim, olha, eu tive uma tarefa com um professor na pós-graduação, que ele disse assim, olha, vocês vão viver esse mês uma experiência inovadora, porque eu coloco nos grupos vocês que vêm originalmente de diferentes profissões. Ele vendia isso orgulhosamente como uma experiência inovadora. E o aluno de Ceilândia, que era curso de enfermagem, que são 5 anos, ele diz assim, nossa, eu faço isso há 5 anos. E eu nunca pensei nisso como uma experiência inovadora, né? E ele era da primeira turma. Ele disse assim, se ele é inovador hoje, então eu vivi uma experiência incomum, ímpar, né? E ele estava se referindo, naquela ocasião, Pedro, ao seminário integrativo, né? Olha e só. A gente tem muitas pessoas que referem ao seminário integrativo, e eu imagino que deva ser assim que eles consideram, né? São 2 créditos que eu poderia estar trabalhando nos conteúdos específicos, que, meu Deus, eles estão lá comprometidos com o seminário integrativo. Como se o crédito específico da sua profissão fosse suficiente para formar esse profissional que depois ele quer que ele seja, né? Essa pessoa mais colaborativa, mais aberta a outros saberes. É complicado. Clélia, você que manda o tanto que você quer falar. Eu tenho umas perguntas para fazer para você ainda, eu imagino que Tâmara também. Se você estiver disposta, a gente manda ver. Vamos festejar o Dia dos Namorados juntos. Dia dos Namorados, os 3 aqui. Então vamos. Boto fé. Vamos lá, Pedro, estou à sua disposição. Você, de novo, falou do tempo de maturação, e aí é uma dúvida minha que eu queria, já que a gente está conversando, eu queria te ouvir. Porque a gente se debate muito, a gente fez um trabalho durante 1 ano no setor comercial sul, em frente à porta do CAPS, a porta de fora do CAPS, né? A uns 100 metros de distância. E muitas das pessoas que ali ficavam com a gente também eram frequentadores regulares do CAPS, né? E a gente sempre se bateu, né? Nós, grupo, nós Observa, sempre se bateu nessa diferença entre o tempo institucional e o tempo não institucional, né? E você coloca da necessidade de tempo de maturação para a construção de projetos e para a construção de um processo de educação em saúde. Como é que você vê, eu estou te perguntando porque eu não sei, e eu não sei se você sabe, mas como é que você vê essa diferença de ritmo essa diferença de maturação entre aquilo que é institucional e aquilo que não é institucional, fazendo uma diferença tosca de institucional e não institucional, da porta de dentro do CAPS e a porta de fora do CAPS, nesse sentido. Como é que você vê esse desarranjo de tempo? Assim, como é que a gente pode trabalhar isso, na verdade? Eu entendo, Pedro, que esses tempos são diferentes mesmo. A natureza deles é diferente, né? A gente tem o tempo, dá 1 ano para você executar um projeto, e esse ano o que você tem que fazer é pensar, desejando o que eu desejo, entendendo que esse projeto tem esse valor, essa importância, o que é possível eu fazer neste ano desse tempo institucional. O problema é quando você acha que esse tempo institucional é o tempo do seu projeto. Isso. Então, primeiro que fica muito angustiante, né? E segundo que ele nunca bate. Assim, ele nunca coincide, né? Então, o que eu sinto é isso que eu estou falando da nossa participação na formação dos estudantes. São 4 anos. A disciplina é 1 semestre. Esses são tempos institucionais. Se eu acho que naquele semestre, como eu falei de Fundamentos da Educação, que é naquele semestre que o entendimento sobre o que é educação em saúde vai acontecer, eu errei o tempo, porque eu levei em conta o tempo institucional, que não é suficiente para eles entenderem, compreenderem e se apropriarem. Aí vira um descompasso, né? Eu preciso reconhecer que dos tempos necessários, alguns deles estão dados pela institucionalização
da minha participação, né? Então, o financiador, por exemplo, né? Às vezes é a entrada, eu tenho um acordo lá com a secretaria e vou poder trabalhar esse ano, né? Então, esses tempos, eles não se confundem com os tempos que são necessários para os nossos projetos se efetivarem. Eu tenho uma memória, que eu conto isso para muita gente. Uma das pessoas na área de educação popular, são muitas pessoas que eu admiro demais, dentre essas pessoas, já inclusive faleceu, o Vitor Fala, uma pessoa de referência não só para mim, né? E o Vitor, uma vez aqui no evento nosso em Brasília, na UNB, ele estava argumentando sobre essas questões da prática popular e de como que os segmentos populacionais, né, são os que nos ensinam mais, e uma pessoa pediu fazer uma pergunta e disse assim, professor, desculpa, eu gosto muito do senhor e tal, normalmente as pessoas que querem criticar ou ser agressivos, eles começam com falso elogio, né, a pessoa pensa, eu gosto muito do senhor e tal, mas o senhor está dizendo isso há 40 anos. E ele olhou e disse assim, engraçado, e nesses 40 anos até hoje você não entendeu? Eu achei genial, assim, porque não dá, né, para você... eu também tenho outra passagem ali na UNB, no auditório da Faculdade de Tecnologia, que foi até a formatura dos primeiros alfabetizados de Ceilândia, daquele projeto grande que tem, do CEPAF, né? Muitos anos atrás, e a primeira turma formada foi, quem entregou o diploma para eles foi o próprio Paulo Freire, na cerimônia, né? E uma pessoa pediu a palavra também, nesse mesmo sentido, e falou muitas coisas, muitas coisas. Ele não tinha intenção de fazer pergunta, ele queria um pouco colocar a posição dele, talvez, não sei, me pareceu, né? Não posso falar da pessoa, mas me pareceu de uma forma vaidosa, querendo dizer para um acadêmico, né, um teórico, como Paulo Freire, que ele também conhecia, sabia a teoria, que se apresentar. E quando terminou, ele fez uma pergunta, um pouco solta, desconectada, né? E o Paulo Freire balançava a cabeça, né? E não pegava o microfone. E ele disse assim, o senhor não vai me responder? Ele disse, olha, desculpa, mas eu achei que você não estava interessado numa resposta. Então, assim, são essas situações, né, em que, de certa forma, você é colocado. Assim, qual é o que é o tempo institucional? Né? Que é uma pergunta que é feita que não tem intenção da resposta, né? São situações em que a gente vive. Então, o que eu acho que é muito preocupante é quando a gente transforma o tempo institucional ao tempo da execução de uma ação que é muito mais profunda e que vai necessitar de muito mais tempo. Então, eu falo do semestre, né? Eu contabilizar que aqueles alunos que tiraram SS são os alunos que captaram tudo, não é verdade. Alunos de EME captaram mais, eu vou saber isso depois. Naquele momento, o recorte está naquele tempo. Naquele tempo, quem mostrou aquelas coisas ali tem uma equivalência de excelência, né? Mas do tempo do outro, ele vai ter muito mais apropriação sobre aquilo que não se traduziu naquele momento, né? Então, de certa forma, Pedro, a gente... Muitas vezes se coloca o tempo da gestão, e muitas vezes se confunde o sanitarista, esse gestor, mas se coloca esse tempo da gestão como um tempo rápido, né? Como um tempo muito acelerado, como um tempo que não dá para essa maturação que você vem falando. Eu digo que é um tempo para não acontecer, para não funcionar, porque você acaba respondendo com um grau de tensão e pressão tão grande que a sua resposta é frágil, a sua resposta, inclusive, ela muitas vezes nem chega a ser adequada, e você tem uma falsa sensação de competência. Então, assim,
eu estou respondendo, eu estou dando conta, né? As coisas são urgentes, e elas são urgentes. Mas se eu não tiver um tempo de análise, elaboração e planejamento, essa gestão vai fracassar, por mais que eu seja rápida em responder. Porque eu posso responder errado. Porque eu posso responder de uma forma inadequada. Eu me lembro, um tempo atrás, um desses estudos que a gente, de vez em quando, entra em contato com eles, me impressionou muito, que era sobre o grau de certeza que os profissionais de saúde têm quando tomam decisões. E o estudo mostrava que quando eu tenho um grau de certeza maior, nem sempre eu tenho razão. Eu tenho certeza que o procedimento certo é esse, mas nem sempre o procedimento certo é esse que eu tenho certeza. Então, se eu falo, o tempo da gestão é escorrido, e eu uso a minha resposta que eu tenho certeza, o estudo mostrou que é quando eu erro mais. Então, isso que você está dizendo, você tem duas questões que eu acho que vale a pena a gente discutir. Uma é por que essa urgência da gestão, sempre, né? Eu entendo que a urgência por uma situação inusitada, né? Eu não tenho como esperar, né? Mas nós temos incorporados a gestão universitária também, né? A gestão do sistema de saúde, nós estamos falando de gestão de processos, pessoas que trabalham em equipe e não dão tempo para a equipe funcionar, né? Então, você tem uma urgência, eu corro o risco de errar, dizer que a maior parte das urgências da gestão, elas não deveriam ser urgentes. Elas deveriam ser demandas, resultado de processos, né? Processos de análise de situação, processo de análise de dados, processos de, inclusive, construção de alternativas, e aí você tem que responder e se posicionar e informar ontem, né? Informar amanhã de manhã. Coisas que você precisaria buscar ainda, compartilhar, trocar, né? Então, acaba que foi ficando como um sinal, eu acho que aí a raiz do erro, né? Foi ficando como um sinal de competência a resposta rápida. Então, a pessoa que demora, que ela pede tempo, que ela diz, se eu preciso olhar, se eu preciso ver melhor, que é um sinal de prudência, ele é interpretado como uma incompetência. Isso é perigoso, né? Isso é, no mínimo, preocupante, digamos assim, né? Então, essa aproximação, né, das respostas como um sinal de que agora sim a coisa está funcionando, né? Muitas vezes, quando a gente vai analisar, são respostas equivocadas. Nós estamos vivendo uma situação hoje, do ponto de vista acadêmico. Nós temos uma pandemia que suspendeu um semestre e precisamos decidir como voltar, não é? Qual é a primeira resposta que tem que ser dada? Vamos voltar assim. E aí você diz, cadê as condições? É como se isso eu não tivesse que pensar agora, porque a resposta é, quando voltar? Numa pandemia que eu não tenho ainda controle, né? Isso é muito concreto, é um exemplo muito atual, né? Então, você fala assim, para voltar, quais condições que eu preciso? Não dá tempo de discutir isso. Não é? Mais ou menos isso? Não, isso aí a gente vê isso. Não, mas isso é uma pré-condição. Eu preciso ter clareza de quais são as condições, até para dizer como que é possível nesse momento com essas condições, né? Mas se eu dispenso a análise de condições, eu dou uma resposta, qualquer que seja ela, a chance que eu tenho de errar. Eu vou dizer, nossa, vamos voltar o ano que vem. Baseado no quê? Não, vamos voltar no dia tanto de setembro. Fica número mágico. Mas se eu respondo prontamente, eu sou competente. Fulano já mandou a resposta, né? Só você que não respondeu ainda. Mais ou menos isso, né? E aí você fala assim, não, eu não respondi ainda, porque eu preciso de informações que eu não tenho nesse momento. Então, essa
E aí você tem razão, quando a gestão assume que o tempo curto é o tempo ótimo, ela não é uma boa gestão. É isso que eu acho que a gente precisa ter clareza, né? E a não saúde, é o tempo. A saúde e a construção de cuidado são processos que necessitam de um cultivo, necessitam de um tempo, né? Tem um ritmo de construção muito específico, né? Precisam. E é claro que nós estamos falando, nós não estamos falando das situações que as emergências e as urgências estão dadas. Nós estamos falando de situações em que o tempo é reduzido para uma situação que poderia ser planejada, né? Aí você começa a inverter, né? Em vez do tempo ser seu aliado, ele é seu inimigo. E você começa a ter que lidar com situações que não fazem o menor sentido, né? Mas que você acaba sendo levada a responder rápido, porque senão você vai ser confundido com alguém que não tem capacidade de gerenciar um processo, né? Você fala, talvez eu esteja gerenciando, né? Eu tenho muita coisa para te perguntar, não vou te perguntar, a gente está quase com 2 horas de conversa. Tâmara, você quer perguntar alguma coisa para a Clélia? Eu tenho um monte, mas eu não vou perguntar. Não, coitado do povo também, né? Sim. A gente é bom a gente ficar aqui, né? Mas... Sim, nossa, ficaria de uma boa. Mas eu não tinha me dado conta. Que coisa boa, né? Eu não tinha me dado conta, mas realmente passou muito tempo, né? Passa tempo. Seu microfone. Tá. O microfone. Sim, eu estava falando que tá ótimo para mim, eu estou ouvindo aqui, eu acho que só essa oportunidade de poder ampliar aquilo que eu escutava nas minhas orientações e nas aulas para outros, como oportunidade para outras pessoas escutarem também, porque eu acho que é uma das áreas que eu também, as disciplinas da senhora também eu lembro muito bem que eu não entendia na época, eu entendi depois, desse grupo, mas o quanto que é importante esse tempo, né? Isso tudo que a senhora vai falando, disso tudo que a gente conversou hoje. E o quanto que coloca a saúde até no espaço do possível, e não do salvamento, né? Do construir junto, né? Eu acho que essa é a grande sacada, que eu acho que quando a senhora fala, isso permeia, assim, plano de fundo o tempo todo, assim, mostrando que a saúde, ela não é esse espaço de salvamento. E aí a gente puxando o Merri, tem um espaço de live que não puxa o Merri, mas é porque quando ele vem falar da Rede Viva, e vem falar daqueles conceitos que ele fala brilhantemente, coloca a saúde como um ponto, né, da vida do sujeito. E como esse um ponto, a saúde sendo um ponto dessa vida do sujeito, também a organização dentro da saúde, da gestão, de produzir respostas, ela também precisa ser com o pé no chão, né? E pensando junto, colaborando. E estando junto do coletivo, isso fica muito demarcado. A gente tem aproximação com a questão da rua, mas eu sempre costumo dizer que a gente fala muito, a gente precisa atender que a pessoa ela tem um tempo dela na rua, nem sempre vai encontrar, então a questão básica tem que ir até ela, tem que escutar a pessoa que está em situação de rua. Mas a gente acaba... Eu fico assim, mas a gente tem que escutar a senhorinha que vai no centro de saúde, né? Então, assim, a demanda é a mesma, né? A questão é que a rua ela faz uma questão mais extrema, que não tem como você fazer saúde se você não olhar para essas questões. Talvez, quando a senhorinha vai, ela está falando e o profissional não a escuta, talvez tenha outros instrumentos, outras formas de atender a demanda dela. Só que a rua, ela traz... Eu acho que o massa da rua é porque ela traz essa extremidade das situações, assim, e te coloca como um ser que você é mais um ponto ali. Você pode dizer o que for, pode dizer todos os seus títulos, isso não vai servir de nada, se você não olhar para outra pessoa, e a pessoa ir com sua cara, e dali criar uma situação que seja possível construir algo juntos para a resposta dela, né? Então, quando a senhora fala brilhantemente tudo isso que a gente conversou hoje, o quanto fica demarcada a importância disso, né? Da saúde coletiva, enquanto esse espaço, tanto da saúde coletiva como área do conhecimento, enquanto prática do fazer sanitarista também,
que é o lugar do possível. E esse lugar do possível é uma função que teve vários cálculos do ideal, do que é possível, do que é real, o tempo, espaço, o outro. Eu acho que aí entra o grande barato do sanitarista, que é poder pegar esses elementos e construir respostas plurais na vida, né? Eu acho que esse é o máximo. É verdade. É verdade. Então, eu acho que aí, Tamara, está o tema de hoje, que nós não vamos abrir, é só para fechar, né? É o desafio da educação em saúde, né? A educação, ela nos permite ou nos ajuda a aprender a escutar, né? A educação, ela nos ajuda ou nos permite a experimentar essa possibilidade do encontro, que a gente tanto fala na saúde, o vínculo, né? A pessoa fala, o que é vínculo? Eu vou ver essa pessoa uma vez e não vou ver mais, né? Assim, a gente discute muito, os alunos falando, que vínculo é esse? Gente, você não precisa andar de mão dada com a pessoa, né? Não vai ser sua amiga para sempre. Nós estamos falando um vínculo, é um momento onde o encontro que eu tenho com essa pessoa, ele é tão agregador, ele é tão honesto, né? Que essa pessoa, ela vai ter na memória dela que ela viveu esse momento. E foi com alguém. E quando a gente fala assim, eu preciso escutar as pessoas, eu preciso escutar as pessoas. E ela vive em circunstâncias diferentes, ela vive em condições diferentes, ela ocupa espaços diferentes. Então, assim, eu preciso escutar essa pessoa justamente entendendo que ela é rodeada por essas condições e circunstâncias. Então, quando eu vejo, né, o trabalho que vocês fazem com população de rua, e a escuta da população de rua, e a gente tem uma discussão interessantíssima do Miguel Arroio, que fala assim, quem é o pedagogo hoje, né? E ele diz, o pedagogo hoje é o movimento social, são as pessoas, né? Onde quer que elas estejam, elas que estão ali e nos ensinando sempre, né? Sempre estiveram ali nos ensinando, né? Nós é que estamos indo agora ouvir e aprender, mas elas sempre estavam ensinando algo, né? Então, qual é essa circunstância? A circunstância é a rua, eu preciso ouvir. Essa circunstância, ela é uma aldeia, eu preciso ouvir, né? Então, o que está em discussão é esse encontro, né? E a qualidade desse encontro. Em tese, Tamara, a educação, ela deveria nos instruir, e aí mesmo, né? Nos instruir e nos conscientizar ao mesmo tempo, né? E a gente fica só no instruir e esquece essa outra parte que é tão importante quanto, né? Eu brinco muito em sala de aula, você deve lembrar que eu digo assim, olha, todo profissional de saúde, do ponto de vista técnico, se ele não sair capacitado, pelo amor de Deus, é um problemão, né? Assim, porque está dado. Agora, esse outro lugar, né, que é esse profissional, com esse instrumental, com essa capacidade que você está dizendo, é que a gente tem falhado, a gente não tem conseguido, com tanta propriedade como conseguimos instrumentalizar bem, a gente tem dificuldades em agregar essa formação também esses outros elementos que qualificam, né? Vocês, os sanitaristas, vocês têm nos mostrado, e a gente ouvindo vocês, os programas mesmo que vocês produzem com esses, né, profissionais já formados, eu tenho gostado de ouvir eles, porque eu acho que a gente está no caminho certo. A gente não tá com a formação ideal, né? Porque isso se faz no dia a dia, mas eu acho que nós temos conseguido imprimir algumas mudanças e colocar algumas perspectivas que elas não são muito comuns, né, na formação de outros profissionais. Talvez por isso que, embora vocês sejam tão formados, né? Pensar uma profissão que a primeira turma se formou em 2012, ou seja, eu consigo pôr no mesmo calendário o 20, né? O 20 inicial nem rodou ainda, né?
e vocês estarem com tanta competência conduzindo esses projetos, como, né, esse que vocês têm, e tantos outros que a gente vê, e ocupando as profissões, eu fico... aí eu retomo um pouco o fôlego, que às vezes vai diminuindo, né? Mas aí você ganha novo fôlego, né? Eu acho que essa renovação também que traz, nos ajuda também a tomar nova energia, né? E a educação é um pouco isso, a educação não se faz nos lugares ou espaços formais de educação, né? É muito pouco para a educação que a gente discute e a educação que a gente precisa em saúde. E se a gente for pensar o processo educativo, esse formal, no campo da saúde, ele é um pedacinho desse tamanho. A primeira pesquisa que a gente fez, institucional, aprovada, financiada pelo CNPq em Ceilândia, foi sobre educação popular em saúde, onde nós trabalhamos com os movimentos sociais em saúde que se declaravam não fazedores de educação popular em saúde. E nós vimos, todos, sem exceção, faziam educação popular em saúde com muita capacidade. E eles diziam assim, não, eu não trabalho com isso, eu trabalho com pessoas que usam drogas. A gente, ok, então vamos lá. O projeto era sensacional, era consolidado, era de uma a palavra que você gosta, né? Era de uma potência que você não imagina. E a gente diz assim, isso é educação popular em saúde. Né? Assim, são as pessoas fazendo. Então, eu gostei demais da gente ter tido essas horas para conversar. Podia ir mais longe. A gente até deixa a porta aberta para quando você quiser de novo. É um maior prazer. Puxa, muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. Ó, Dia dos Namorados. Estou enamorada com vocês. Beijo grande. Obrigadão, professora. Obrigada a todo mundo. Acho que a senhora acompanhou um pouquinho a manifestação das pessoas aqui, né? Falando o quanto a senhora é maravilhosa, agradecendo pela live. Então é isso. Acho que todo mundo que acompanhou aí, obrigada por acompanhar também. A gente vai encerrar aqui. Mas é isso, né? Espaço aberto. Até mais. Tchau. Beijo grande. Tchau, Pedro. Tchau. Obrigado.